Atenção, gente, você que está aí do outro lado da nossa telinha aí, ó, presta bastante atenção nesse conteúdo aqui, ó. Se você que tem ainda vários empréstimos, principalmente os empréstimos que foram contratados depois do ano de 2016, presta atenção nisso que eu vou passar para vocês agora, tá? Você pode não precisar mais de você pagar esses empréstimos consignados, tá? A bomba, quando estourou lá, ela explodiu no Congresso Nacional, foi para a Câmara dos Deputados e o perdão das dívidas dos empréstimos consignados ainda está rolando lá, tá? Eles estão ressurgindo com isso das cinzas. Por que que isso está acontecendo? Eu vou explicar para vocês. Quando teve, num passado não tão distante, quando teve, recente, que o deputado Marcos Feliciano fez aquele projeto de lei explicando que ele estava falando que as pessoas mais vulneráveis estavam tendo prejuízo, ele fez um projeto, redigiu aquilo tudo. Eu tenho vários vídeos no canal aqui orientando vocês sobre o perdão dos consignados, e isso está tramitando ainda na Câmara até hoje, tá? Eles estão ressurgindo com isso das cinzas, por quê? Quando houve agora, nesse mês que passou agora, né, o que aconteceu? Eles colocaram 1.280 de ressarcimento no dia 23, no dia 24. Lembra que eu fiz um vídeo específico aqui para vocês e coloquei no canal? Tá? Quem está me acompanhando aqui sabe o que eu estou falando. Então, muitas das pessoas tiveram acordos que foram feitos, tiveram algumas devoluções, só que o pessoal tem falado com a gente, tem reclamado o seguinte: pô, Rogério, se a gente não tem condições, às vezes, de colocar, ou não tem o conhecimento para colocar tudo com um advogado que seja no particular, para ele fazer a petição, botar a causa para frente e ganhar, não tem muita resolução em cima de devoluções, com juros, correções monetárias, valores realmente que são procurados a defender vocês para vocês terem mais retorno, tá? Dentro de uma causa que ela seja ganha. Então, o que aconteceu? No processo automático, onde vocês entraram dentro do meu INSS, pelo aplicativo, para quem foi no correio, o pessoal que esquentou a cabeça, ficou em fila, né? Muitas das vezes não conseguiram ter nada de positivo. Ou quando tiveram, foram valores muito pequenos, o pessoal reclamou. Pô, Rogério, a gente acha que no final das contas a gente ainda acabou sendo lesado. Por quê? Foi devolvido um valor pequeno, né? Esse mês continuou devolvendo bastante ainda valores aí, mas não passou muita coisa de R$ 1.280, não. Tinha gente que teria valores a mais para receber. Então, o deputado Marco Feliciano, de qualquer jeito, já começou a se movimentar novamente, no próprio Senado, na internet, na mídia, e estão reagindo de uma forma positiva para brigar por vocês, porque como eles não conseguiram aprovar a suspensão, né, direta dos consignados na época, que foi um projeto de lei que foi feito, por politicagem, botaram aquilo dentro das gavetas, ficou aquilo arquivado, foi passando o tempo, aí entrou o quê? A suspensão dos 180 dias, que foi feita, depois foi sancionada pelo Lula, sim, mas foi para um projeto de lei específico, não foi também para todo mundo, separou por classe das pessoas que estavam por associações e coisa e tal. Teve gente que levou vantagem, teve pessoas que não conseguiram. Tá? Então, o meu modo de entender isso aqui e orientar vocês é porque muitas das pessoas foram beneficiadas, mas muita gente até hoje ainda não viu esse dinheiro. Tá? Então, teve gente que teve problema com o seu celular, teve gente que teve problema com biometria facial, teve gente que teve problema quando trocou o presidente pela presidente agora de novo, que falou que ia facilitar a vida de vocês com as filas não andaram muita coisa, a gente tem que cobrar isso, tá? E outra coisa também é como isso foi devolvido para vocês. Porque quando trocou o sistema, lembra que eu falei? Teve gente que chegou no final do ano e falou: ah, Jair, vai dar bom. Eu avisei vocês, ficou de 27 de dezembro quase até o dia 11 de janeiro, ou 10 de janeiro, alguma coisa assim, demorou pra caramba, o sistema ficou instável, as pessoas não estavam conseguindo fazer nada ali dentro, então todas essas pessoas ficaram no prejuízo. Fora as pessoas que chegaram até o dia 20, fechou o ciclo, não conseguiu mais entrar para fazer a solicitação dos descontos indevidos e o ressarcimento, tá? Então, por isso, há essa indignação ainda dentro do Congresso e por parte de alguns políticos. Então, eu estou falando com vocês, esse ano é um ano de eleição. O que acontece no ano de eleição? É um ano onde a gente tem que cobrar porque medidas extras podem ser feitas para a melhoria da vida de vocês. Né? Quando a gente fala melhoria, é a melhoria da vida financeira. A gente já sabe que vocês estão ruins de saúde, né? A saúde que eu falo, a saúde do Estado. As pessoas que estão com problema para fazer um exame, fazer as coisas, essas filas do CISREG, é um absurdo. Então vocês veem, se a saúde do país não funciona e o pagamento de vocês fica realmente
ao Deus dará uma coisa ruim, né? O barco à deriva, tocou para a direita vai, trocou para a esquerda vai para frente, vai para trás, às vezes nem sai do mesmo ponto. E o que acontece com vocês? Cada vez mais no prejuízo. Sem saúde funcionando, né? Tem pessoas que estão precisando fazer uma cirurgia, um exame, não tem condições, e fica jogada nessa fila meses e meses e meses. Quem não tem plano de saúde se arrebenta, né? E a parte da devolução. Então, o que acontece? Na parte da devolução está sendo igual ou pior do que a saúde. Ponto. Não está legal. Agora, é ano eleitoreiro? É um ano de eleição. O que eles estão fazendo? Eles estão abrindo novamente esse assunto dos descontos indevidos, da questão da suspensão dos consignados, e entender que, se passou o projeto, se o projeto existe, se foi falado que era para beneficiar vocês e não foi aprovado, assim como também o 14º salário até hoje também é outra dor de cabeça. O 14º salário foi cogitado várias vezes, chegou num ponto que entrou lá para dentro, começou a votação, quando eles viram que o valor ia exceder a folha de pagamento, que a data prévia não ia dar conta, jogaram para debaixo da gaveta de novo. Aí esse ano eles ressurgiram com a possibilidade de fazer o 14º no final do ano. Mas o 14º, pelo que eu vi até agora, tinha um uma conversa que ia ser liberado como uma medida extra pelo sistema atual de governo que está no poder, mas até então não soltaram nada até agora. Se soltar, pode ser alguma medida de emergência preste às votações. Então vamos prestar atenção na época da eleição agora no final do ano, se isso vai acontecer ou não. Tá? Não sou eu que estou inventando da minha cabeça, eu estou passando para vocês o que me foi relatado pelos contatos que eu tenho. Isso seria muito bom. Né? Quem é que não queria agora pegar o 14º agora, né? Porque o 13º vai sair agora em novembro de novo. Agora, o 13º em novembro de novo, eu tenho falado sempre para vocês e orientando. O que vai acontecer com o 13º agora em novembro? Vai ser para todo mundo? Não vai ser para todo mundo. Eu tenho orientado aqui no canal. Quem já recebeu no meio do ano, que foi o quê? As pessoas que pegaram o 13º já antecipado de novembro e dezembro nas duas parcelas, não vai receber novamente. Esse 13º agora, que vai vir agora em novembro e dezembro, vai ser pago em uma única parcela, somente para quem tem 6 meses após. Foi liberado o pagamento e ele não conseguiu pegar isso no primeiro ciclo, no primeiro semestre desse ano de vigência que nós estamos. Aí sim vai ter direito a isso agora, tá? No final agora de 2026, entre novembro e dezembro. Uns vão receber em novembro uma única parcela do 13º e outros vão receber uma única parcela também no dia de dezembro. Vai depender do ciclo, tá? Mas não vai ser uma em novembro e uma em dezembro, não. É uma vez só, tá? No meio do ano foram duas. Agora vai vir totalmente. Lógico que vocês vão ter que entender a mesma regra. Vai valer menos para o BPC Loas, tá? E vai ter o desconto, sim, se a pessoa tiver proporcional ao imposto de renda. Porque tem o teto mínimo e o máximo. Vocês sabem que é uma outra coisa que o país é muito ruim, né? Em relação ao teto. As pessoas trabalharam, descontaram pouco, é o salário mínimo. Outros pagaram um pouco a mais, tem direito a um pouquinho a mais. E o teto máximo, tem gente que às vezes contribuiu muito mais, mas o teto máximo é 8 mil, tal, que tá aí, vocês sabem o que eu estou falando. Não passa daquilo. Por isso que quando as pessoas vão pagar, às vezes, uma aposentadoria privada, particular, num banco particular, às vezes se torna mais vantagem quem tem condições de fazer um complemento num banco por fora, tá? Quem tem condições de fazer, porque senão vocês ficam numa braba danada. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Se vocês estão conseguindo, coloca o nome de vocês, coloca a cidade, o estado, eu faço questão de acompanhar isso aqui de perto, tá? Porque essa semana que eu estou fazendo aqui são levantamentos, eu estou cobrando junto com alguns amigos que a gente tem também dentro da política, conhecidos que a gente tem dentro da data prévia do INSS. Por que demorou esse mês um pouco mais a virar a folha de pagamento? Eu não sei se a sua demorou. Comenta aqui se a sua folha já virou, se já está tudo certinho. Entra lá, quando você receber, confere os descontos, vê se está tendo alguns descontos indevidos ainda, tá? E vamos acompanhar aí, porque está tendo um desfecho ainda bom para vocês. Essa reformulação de colocar em pauta novamente esse assunto dos descontos indevidos e da suspensão é justamente para verificar, porque muita coisa foi devolvida, mas não foi devida com os valores atualizados como teria que ser. Então o pessoal está brigando porque possa ser que mais à frente tenha uma nova devolução para vocês com algum complemento em cima de algumas pessoas que já receberam, tá? Então seria um desconto a mais, tá? Que foi acontecido, que não foi proporcional e eles vão fazer essa devolução novamente para vocês. E teve pessoas que caíram a devolução 2 vezes na conta e ainda teve que devolver para eles. Olha só que situação, o erro foi deles, caiu o desconto dobrado na conta de vocês e eles fizeram questão de devolver isso rápido.
Por que não deixaram de crédito para a pessoa? Já que aconteceu tanto problema. Porque na hora de desviar, roubar, é rápido. Mas na hora de devolver, e se devolver errado, aí eles fazem questão. Isso, infelizmente, é o Brasil, gente, que a gente vive aí, tá? Então, gente, eu passo para vocês aqui, mais uma vez, agradecendo a todos os amigos, a família de vocês. Eu peço que se encontrem vocês com saúde, que Deus abençoe a todos vocês, que a gente se encontre no próximo conteúdo aqui para mandar mais notícias para vocês e notícias sérias, tá? Aproveite, se inscreva, compartilhe, deixa o like e seja membro do canal. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.